Pessoal, então vamos continuar nossa aula? A gente já fez português, a família do Jota. Agora sim a gente vai usar o nosso livro de história e também o nosso caderno de matemática, tá bom? Em história, a gente está falando sobre as famílias. Então, na última aula, a gente já viu sobre os tipos de família, que são todas diferentes. E hoje a gente vai falar um pouquinho da história da sua família. Na página 50, está falando assim: a história da sua família corresponde à sua história e à de seus parentes. Os parentes são pessoas ligadas a outras por vínculos familiares de consanguinidade, afinidade ou adoção. Os nossos parentes são pai, mãe, irmãos, avós, tios e primos. As crianças são parentes descendentes dos mais velhos, por isso são chamadas de filhos, netos e sobrinhos. Assim, a história da sua família pode ser contada a partir da história de sua avó, por exemplo. Alguns de nossos parentes são da família do papai. Assim, chamamos de parentes paternos. Os da família da mamãe chamamos de parentes maternos. Então, a gente vai estudar sobre os nossos parentes, né? Que são as pessoas que também são da nossa família. O tio, a tia, o pai, a mãe, o vô e a avó. Os parentes da parte do nosso pai são chamados de paternos. Já os parentes da família da nossa mãe se chamam parentes maternos, tá bom? Então, hoje a gente vai falar sobre os nossos parentes, tudo bem? Então, na página 51 tem a primeira atividade. Observe as duas famílias a seguir e escreva o grau de parentesco que você acha que as pessoas têm entre si. Professor, o que isso quer dizer? Você acha que, na primeira imagem, as crianças são o que desses dois senhores? Será que elas são as filhas ou será que eles são os netos, né? E os senhores, eles são o que dessas crianças? Será que eles são os pais ou será que eles são os avós? Então, aí nessa linha, a gente vai escrever avós e netos, porque esse é o grau de parentesco deles. Eles são avós com os seus netos. Então, aqui a Pro colocou escrito avós e netos. Dá um pause e copia aí no seu livro, na primeira linha. Agora, e nessa imagem? O que será que eles são? Será que é o vô, a avó e o neto? Acho que não, né? Será que é o tio, a tia e o sobrinho? Também não. O que é? Quem falou pai, mãe e filho, acertou. Então, a gente vai escrever aí na linha. Pai, mãe e filho. Dá um pause aqui na imagem para poder copiar direitinho aí no seu livro. Na página 52 tem os exercícios 2, 3 e 4. Então, vamos ver o 2 mais de perto. O 2 a gente vai precisar da ajuda aí de casa, tá? Escreva o nome na primeira linha de um tio ou de uma tia, depois embaixo de um primo ou de uma prima e por último de um vovô ou de uma vovó, tá bom? No exercício 3, a gente tem que completar as frases com as palavras do quadro roxo. No quadro roxo está escrito assim: irmã, paterna, filho, tios, irmãos e avó. A gente precisa descobrir. Na A está escrito assim: meu primo é dos meus tios. Meu primo é o filho dos meus tios. Minha tia é irmã da minha mãe ou do meu pai. Minha avó materna é a mãe da minha mãe. Minha avó paterna é a mãe do meu pai. Os irmãos do meu pai ou da minha mãe são os meus tios. Então, a Pro já colocou aqui as respostas. Então, vai olhando aí, dá o pause de novo e vai copiando no livro cada palavrinha aí na linha certa. No exercício 4, tem um poeminha e depois a gente vai ter que desenhar ele. Então, presta atenção. A minha família. Eu gosto da minha mãe, do meu pai e do meu irmão. Nem sei como tanta gente cabe no meu coração. Que bonitinho! O que a gente vai desenhar aí? A nossa família. Então, pode desenhar o papai, a mamãe. Quem tiver irmão pode desenhar o irmão. Então, vamos caprichar na nossa família, porque cabe todo mundo no nosso coração, né?
E aí, na página 53, no exercício 5, também tem um textinho. Vou ler. Minha família. Vocês querem conhecer a minha família? Ela é bem grande. Tem o papai, a mamãe, o vovô e a vovó, e 2 irmãozinhos. Tem também outras pessoas de quem eu gosto muito, o titio, a titia e também os meus priminhos. Agora é com você. História bonitinha, parece a nossa família, né? Tem tudo isso. Marque agora as palavras que aparecem no texto da família. O que será que nesse texto fala? Quais são os parentes? E aí a Pro já colocou. Então, nessa história, fala sobre mamãe, irmãozinhos, priminhos, vovó, titio, papai, vovô e titia. Então, marca todas essas palavras aí no seu livro. Embaixo na letra B está perguntando, dos nomes que você marcou, qual dessas pessoas moram com você na sua casa? Então, vê aí quem que mora com você, a mamãe, o vovô, o titio, anota na primeira linha. Na linha de baixo, na letra C, quais são os parentes que são os pais dos seus pais? Como que chama o papai da mamãe e do papai? São os nossos avós, né? Então, lá na letra C, a gente vai escrever vovô e vovó. Na letra B, você pede ajuda em casa. E na letra C, a Pro já colocou aqui para vocês. Então, só é copiar, ó, vovô e vovó. Número 6, as letras estão embaralhadas. E aí a gente vai descobrir como a gente chama algumas pessoas que fazem parte da nossa família. Tem o vô, tem o A no primeiro, avó. No segundo, sobrinho. E no último, filho. Avô, sobrinho, filho, são todos os nossos parentes, tá bom? Tudo faz parte da nossa família. A Pro também anotou aqui avó, sobrinho e filho. E aí a gente dá pause e faz o quê? Todo mundo já sabe? Copia lá no livro. A gente tem na página 54 duas famílias diferentes. A primeira família está escrito assim: Clara e Júlio moram com sua mãe Ana. Quando ela vai trabalhar, eles ficam na escola. Então, na primeira família tem a mãe e os 2 filhos, certo? Agora, na segunda família, está escrito assim: Bruno e Gabi moram com seus avós, Severina e João. Então, nessa família mora o vovô, a vovó e os 2 netos. Eles moram todos juntos na mesma casa. Agora tem umas perguntas. Então, lá embaixo está escrito assim: quantas pessoas moram juntas em cada família? Na primeira família, a mãe com os 2 filhos. Que número que dá? 3. Então, a gente vai pôr o número 3 no primeiro quadradinho. Do lado, tem o vovô, a vovó e os 2 netos. 4. Então, a gente vai pôr o número 4 no segundo quadradinho. E aí, do lado, quantas crianças tem na primeira família? Só criança. 2. E na segunda família, também 2. Então, nos 2 quadradinhos, 2 e 2. Depois ainda tem uma linha embaixo, na verdade tem 2 linhas. E está perguntando assim, quem que você acha que é o responsável por cada família? Na primeira família, a família do quadro verde, quem que é o responsável? É a mãe. Então, a gente vai escrever mãe na primeira linha. E do lado, quem é o responsável por essa família? São os avós. Então, a gente vai escrever os avós na segunda linha. Aqui vocês já sabem, né? A Pro anotou as respostas e vocês vão copiar colocando no livro no lugar certo. O exercício número 8 é só uma pergunta, a gente não vai escrever nada, é só para você responder conversando com alguém. Como a Pro não está aí, vocês não vão poder conversar comigo, mas vocês podem conversar com seus parentes aí da sua casa. E está perguntando assim, dessa questão aqui que a gente viu a família número 1 e a família 2, qual é a família que mais se parece com a sua? Então, você pode conversar em casa. E embaixo, na número 9, está falando assim, você sabe o que é a adoção? A adoção acontece quando uma família resolve criar como filho uma criança que não foi gerada por ela. Vocês conhecem alguém que foi adotado? Se você conhece, você responde sim. Se você não conhece, você marca um X no não, tá bom? Então, lá na página 55, a gente tem os exercícios 10 e 11, tá bom? O exercício número 10 está pedindo para você circular a mão de acordo com a pergunta. Então, vamos ver mais de perto. Quantos adultos tem na sua família? Tem 1, tem 2, tem 3 ou tem 4? Ou tem mais ainda? Adultos. Circula aí a mão que está respondendo a pergunta.
Agora, quantas crianças tem na sua família? Tem uma, duas, três, quatro ou tem mais? Pode contar todas as crianças, pode contar seus primos, pode contar todo mundo, tá bom? Então aí, pensa aí, titio, titia, vovó, vovô. Ixi, vai ter um montão, né? Agora, número 11, só vocês sabem, porque aí eu não conheço a família de vocês. Vocês vão ter que descobrir, na sua família, quem é o mais velho de todos. Anota o nome aí. Quem é o mais novo de todos? Também anota o nome aí. Quem é o mais alto da sua família? Também põe o nome. E, por último, quem é o mais baixo da sua família? Então, anota tudo aí. Pede ajuda aí pro papai e pra mamãe. E não esquece que o nome de todas as pessoas tem que começar com letra maiúscula, combinado? Bora para o nosso caderno de matemática, que a nossa aula já está chegando ao fim, hein? Em matemática, a gente vai relembrar a família do número 20. Tenho certeza que todo mundo lembra. Então, é 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, ufa. A gente vai copiar nas linhas a família do 20, um embaixo do outro, e depois embaixo os números voaram. Então, a gente tem que completar os números que estão faltando. Ó, tenho 0, mas não tenho 1, então a gente vai pôr 1. Tenho 2, mas não tenho 3, então a gente vai completar tudo que está faltando do 0 até o 29. Aí na próxima página a gente tem as dezenas e as unidades. E aí eu vou falar para vocês como vocês vão fazer. Olha só. A gente tem no primeiro 2 pauzinhos. Pauzinhos são esses mais compridos. Então, a gente vai pôr o número 2 na linha. Do lado dos 2 pauzinhos, a gente vai contar quantos quadradinhos tem. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. A gente vai pôr o número 6 do lado. O 2 com o 6 do lado vira 26. E aí, você vai fazer isso com todos, ó. Depois tem 2 pauzinhos com 2 quadradinhos. Então, vai ser o 2 e o 2. Vai formar 22. E aí, a gente vai fazer isso com todos para formar a família do numeral 20. Vai dar 25, 26, 21, 28. Então, vocês vão contando aí com bastante atenção. Lembra que o pauzinho, você conta só os 2 pauzinhos. E o quadradinho que está solto, você conta um por um. Então, essa foi nossa aula de hoje. Bom descanso a todos e até amanhã.